O nacionalismo é um conceito histórico que representa uma fase da construção da identidade de um povo dentro de um estado. Para compreendê-lo plenamente, é importante conhecer seu significado e alguns dados históricos relevantes. Neste trabalho, vamos apresentar o conceito de nacionalismo, seu surgimento, a ideia de inimigo comum e a relação entre nacionalismo e polarização política. O nacionalismo é uma ideologia política que valoriza e busca preservar as características que definem uma nação, como sua cultura, língua, história e tradições. Ele está ligado ao sentimento de pertencimento e identificação com a pátria, fortalecendo a ideia de uma identidade comum entre os membros de um país. Entre seus principais ideais estão a defesa do território e das fronteiras, a valorização do idioma e das manifestações culturais, além da preservação da identidade nacional. O nacionalismo também pode se expressar por meio do patriotismo, como no respeito aos símbolos nacionais e na celebração de datas cívicas. Embora nacionalismo e patriotismo pareçam semelhantes, historicamente possuem significados diferentes. O patriotismo, conceito mais antigo ligado ao iluminismo, refere-se ao sentimento de amor e valorização pela própria terra, sem ideias de dominação sobre outros povos. Já o nacionalismo surge no final do século XVIII e se fortalece no século XIX, relacionado ao romantismo e à formação do Estado-nação, tendo um caráter mais político e voltado à defesa da identidade, cultura e soberania de uma nação. O nacionalismo surgiu a partir da Revolução Francesa, em um contexto de luta contra o poder concentrado nas mãos do monarca. A população utilizou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para defender o fim dos privilégios individuais e colocar os interesses do povo em primeiro lugar. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, as monarquias europeias tentaram impedir a expansão dessas ideias por meio do Congresso de Viena, uma reunião entre países que haviam sido invadidos para restaurar o absolutismo e a influência cristã na Europa. Mesmo assim, o nacionalismo continuou se espalhando pelo continente e pelo mundo. Com as decisões do Congresso de Viena, a Península Itálica e os territórios germânicos foram divididos em vários pequenos estados, muito sob influência estrangeira. Porém, inspirados pela Revolução Francesa e pelas revoluções de 1848, esses povos começaram a se desenvolver em identidades nacionais próprias, fortalecendo novamente o nacionalismo na Europa. Na função política, essa ideia serve para legitimar o poder e consolidar regimes. Líderes nacionalistas ou populistas utilizam a ideia de um inimigo para justificar medidas autoritárias, restringir liberdades civis ou fortalecer o governo, afirmando que a segurança da nação deve vir primeiro. Na função social, cria identidade e sentimento de pertencimento ao separar nós, o povo da nação, de eles, que são os inimigos. Em momentos de crise econômica, principalmente a classe média pode aderir a discursos que culpam inimigos externos ou grupos específicos, como imigrantes ou comunistas, pelos problemas sociais. Existem alguns tipos de inimigos, e eles podem ser internos ou externos. Entre os inimigos internos estão os traidores da pátria, grupos dentro do país acusados de ameaçar valores nacionais, como opositores políticos ou minorias. Também há os imigrantes e estrangeiros,
que em nacionalismos xenófobos são vistos como ameaça cultural, econômica ou racial. Além disso, minorias étnicas ou culturais podem ser marginalizadas ou perseguidas por não se encaixarem na ideia de uma nação homogênea. Já entre os inimigos externos estão instituições internacionais e o globalismo, como organizações supranacionais, por exemplo, a ONU ou a União Europeia, que podem ser vistas como ameaça à soberania nacional. Um fato importante é que o globalismo não é um conceito formal das ciências sociais. Ele é usado principalmente em discursos políticos para se referir de forma crítica à influência de organizações internacionais e a cooperações entre países. Em muitos países, o nacionalismo aparece mais associado a grupos conservadores, enquanto movimentos progressistas tendem a defender ideias mais internacionalistas, que valorizam a cooperação entre nações e dão menor importância às fronteiras. Quando nacionalistas apontam o comunismo como principal inimigo, surge uma narrativa de anticomunismo ligada à defesa de soberania nacional. Nessa visão, o comunismo enfraquece a unidade do país ao priorizar a luta de classes e defender uma união internacional dos trabalhadores. Além disso, também é retratado como uma ameaça à cultura nacional, à tradição cristã e ao sistema capitalista, considerados pilares da nação. Para entender como o nacionalismo aparece hoje, podemos observar alguns exemplos atuais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, declarou apoio ao uso de exercícios militares em áreas urbanas com forte presença de eleitores do Partido Democrata, comparando esses locais a zonas de guerra e afirmando que autoridades poderiam reagir com força a protestos. Já atravessando o Atlântico, vemos que na Europa, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também adota posições nacionalistas e anti-imigração, defendendo que o grande fluxo de imigrantes pode ameaçar a identidade e a segurança de seu país. Concluindo, o nacionalismo teve um papel importante na formação das nações modernas e continua influenciando a política e a sociedade atual. Nesse trabalho, nós aprendemos o conceito de nacionalismo, entendemos o que é um inimigo comum dos nacionalistas e analisamos a relação entre o nacionalismo e a polarização política. Essas são pautas importantes para compreender a construção da história e também entender muitos dos debates e conflitos políticos no mundo contemporâneo. Assim, entre identidade e poder, o nacionalismo continua moldando o mundo.